Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, ao vivo, a partir das 18 horas. Eu nem falo mais às 18 horas, porque sempre a plataforma, nessa onda digital que a gente está vivendo, nessa readaptação de tudo, a gente sempre tem um atrasozinho ou outro. Mas hoje, uma pauta, mais uma vez, muito especial, né, que está muito ligada também a gente aqui, a nós do Cultura Geral, ligada às novas tecnologias, que é a relação das pessoas e os dados da pessoa, né? Para isso, a gente está recebendo o doutor Eduardo Magrani, um grande especialista, né? Autor do livro Democracia e Hiperconectividade Ética, e também sobre a cultura digital. Eduardo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, é sempre uma honra poder falar com você. Você está aí na Alemanha, né? Nos recebendo uma hora dessa, já está tarde aí, mas é muito importante a gente tratar desse assunto, uma sociedade tão digital como a gente está vivendo, tão volátil, né? Com as relações tão voláteis, né? Seja muito bem-vindo e muito boa noite. Imagina, olha, para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje, obrigadíssimo pelo convite de participar do programa, num tema tão importante, né? De fato, a gente está vendo um mundo muito transformado pelas novas tecnologias, então vai ter muito pano para manga para a gente hoje. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, eu queria começar com você fazendo um link sobre as informações sobre origem racial, étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde, vida sexual. Tudo isso virou um produto gigantesco, né, na mão das corporações que têm esse controle dos dados digitais. O que fazer nesse sentido e como que a gente deve trabalhar nesse sentido com relação a essas informações que essas grandes corporações digitais têm? Perfeito. Eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente vive hoje em um mundo de dados. A gente gera dados o tempo inteiro nas redes sociais que a gente utiliza, mas no mundo offline também. Quando a gente faz uma compra no supermercado e através de um aplicativo que registra as nossas compras, quando a gente compra remédios na farmácia e a farmácia registra a compra dos remédios, repassa para planos de saúde, tanto no mundo online quanto no mundo offline, a gente gera um volume massivo de dados o tempo inteiro, desde dados considerados comuns, como nosso nome, nosso CPF, até dados que a gente chama tecnicamente dados sensíveis, atrelados à nossa saúde, à nossa etnia, opinião política, alinhamento filosófico, né, partidário, etc. Então, nesse mundo de dados, existem dados que merecem uma governança, um tratamento mais especial do que outros. Mas a primeira coisa que eu já queria deixar bem claro é que nunca se gerou tanto dado na humanidade. Graças à internet 2.0, colaborativa, né? Eu sou da geração pré-smartphone, da geração pré-internet, né? Como as internets nos personal computers, que só vieram mais avançado na década de 90. Então, eu sou de uma geração anterior a isso. Hoje, a gente vive fazendo upload de informação o tempo inteiro. Tem informações que são mais gravosas e mais sensíveis do que outras. Então, a gente pode explorar a partir daí esse novo mundo de dados que a gente vive. Você poderia imaginar uma internet sem esse tipo de dados? Ou é essencial esses dados do funcionamento da internet? Excelente pergunta, e se conecta com o que eu estava falando também. Eu acho que não é possível imaginar a internet sem esse volume que a gente gera de dados,
tendo a internet que a gente tem hoje. Mas a gente vivenciou uma internet sem esse volume inteiro de dados no início da década de 90, em que a gente chama de web 1.0, que é considerada aquela web estática, onde assim, a gente simplesmente acessava um determinado site para ter acesso a alguma informação específica, mas a gente não subia informações pessoais próprias nas plataformas. Isso eu estou falando foi antes do Orkut, do Facebook, né, do ICQ, várias plataformas super conhecidas. Então, foi uma fase anterior. Então, nessa fase, não tinha um volume tão grande de dados. Mas hoje, pensando no que a internet representa para a gente, na nossa vida profissional, pessoal e no volume de dados que está ao nosso redor, né, quando a gente acessa, aí sim é impossível imaginar a internet sem esse tratamento de Big Data hoje, porque ela tem esse valor gigantesco por conta de tratamento de um volume massivo de dados. Excelente pergunta. Eduardo, esses dados, esse volume todo que está sendo criado, necessita de uma proteção, né? De uma proteção maior, um nível de proteção mais qualificado. Como é que você vê isso e como é que você vê a função do Estado nesse conceito? Fantástico. O Estado tem por função conseguir capacitar os cidadãos para um tema tão importante quanto esse. Hoje, os brasileiros são considerados heavy users de redes sociais e muitos não têm consciência dos riscos que estão sujeitos também. Só percebem o lado dos benefícios que são gerados nas redes sociais, né, por exemplo, que são vários, mas a gente tem que conseguir conscientizar essas pessoas também para os riscos das novas tecnologias. Então, esse é um primeiro grande papel do Estado. Um outro grande papel do Estado é fornecer banda de internet. Hoje, cerca de 77% da população brasileira tem acesso à internet. O outro percentual não tem. A gente ainda tem um digital divide, né, que é essa exclusão digital muito forte no Brasil. Então, o Estado tem por dever levar o acesso à internet a essa outra parcela da população. A ONU já definiu que o acesso à internet é considerado um direito humano. Então, a gente ainda tem que fazer esse dever de casa no Brasil. Pensa no momento pandêmico que a gente está vivendo, como a internet é fundamental para a gente acessar conteúdos, para a gente trabalhar, acessar entretenimento e até fazer entrevistas como essa, né? Entrevistas transatlânticas. E a gente está falando aqui do acesso à informação sendo concretizado porque ambas as partes aqui têm acesso à internet. Então, isso é um papel importante do Estado também. E fora isso, as pessoas têm que ter um comportamento proativo de entender esses riscos também. Quando a gente vai numa loja e a loja pede a data do nosso aniversário, várias vezes eu pergunto, mas por que vocês precisam saber a data do meu aniversário? E várias lojas não sabem responder por que pedem aquela informação. Então, é um default, mas é um default que já vem há décadas. Mas o mundo mudou. O direito já percebeu que os dados pessoais precisam ser melhor tutelados, porque a gente pode sofrer danos a partir do mau uso dos nossos dados pessoais. Eu poderia dar um exemplo bem simples para vocês. Por exemplo, quando eu, como eu falei, compro um remédio numa farmácia, essa farmácia tem acesso a medicamentos, dados de saúde meus. Eu tenho que saber, como consumidor, se esses meus dados estão sendo transferidos para terceiros, estão sendo transferidos para planos de saúde, porque isso pode me prejudicar. Então, esse dever de informação é algo que merece ser tutelado, é uma das coisas que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, fala, que é uma lei super importante, só para citar um exemplo. Mas tem várias outras salvaguardas que a lei traz, o direito já percebeu a necessidade disso, mas que o Estado ainda tem que fazer um papel mais forte de capacitação das pessoas e as pessoas também terem um papel proativo de procurar uma informação melhor sobre como os dados estão sendo tratados. Eu acho esse ponto que você fez sobre a conscientização das pessoas sobre o uso
dos dados é super importante. Eu tenho uma analogia sobre isso que eu acho super bacana também para as pessoas entenderem melhor isso. É a seguinte: você preferiria deixar uma pessoa 1 hora na sua casa sem supervisão ou 1 hora no seu celular mexendo sem supervisão? Eu acho que isso ajuda as pessoas, né, para entender melhor essa questão nossa. Realmente, indo muitos dados para esses dispositivos. Exato. Essa discussão é muito boa, porque não é raro a gente escutar, principalmente das novas gerações, dizerem que a privacidade morreu, que não existe mais privacidade. E aí fala, a gente já entregou tudo que a gente tinha direito para as plataformas, então quem acredita em privacidade? E eu também sou professor, né? Dentre as minhas várias atividades, eu também sou professor. E quando um aluno meu fala isso, eu digo, então não existe mais privacidade? Então tudo bem. Então abra, por favor, o seu celular, assim como você fez a analogia, e comece lendo as mensagens do seu WhatsApp na ordem para a turma toda, por favor. E até hoje ninguém quis ler. Então, de repente, perceberam que a privacidade é um valor e é importante. Então, quem fala isso é porque não percebeu o dano chegando próximo de si. Porque quando percebem o dano chegando próximo, entendem rapidamente qual a importância da privacidade. E existe também, pegando uma carona aí no que você falou, um componente cultural. Eu trabalho hoje aqui baseado em Berlim. E a Alemanha teve vários episódios sociais, históricos, de guerras, que moldaram muito a percepção dos valores também. Então, a privacidade é um tema importantíssimo para todo cidadão alemão. Eles não gostam de compartilhar. É muito curioso aqui, para quem trabalha com um pé no Brasil, um pé na Alemanha, porque aqui o seu chefe não tem acesso ao seu celular pessoal. Você tem celular pessoal e ganha um celular do empregador, porque o empregador não vai te mandar uma mensagem no seu WhatsApp pessoal. Então, só para dar um exemplo bem claro, porque no Brasil isso é mais misturado, né? Você recebe uma mensagem do primo, da tia, do chefe, a relação da vida privada é muito híbrida com a vida pessoal. Isso toca o tema de dados também, porque na América Latina, não só no Brasil, as pessoas costumam ter um uso mais acrítico das tecnologias do que aqui na Alemanha, porque existe uma percepção diferente em relação ao valor da privacidade e do sigilo dos dados pessoais também. Então, esse componente cultural é um componente que a gente não pode perder de vista, porque o direito já avançou, né? Como vocês falaram, o direito já está querendo regular a proteção de dados, mas o enforcement que a lei vai ter depende da cultura de cada país também. Porque se as pessoas não tiverem a percepção de valor, pode ser uma lei sem eficácia nenhuma. Eduardo, a gente estava ensaiando antes para falar um pouquinho do biopoder, mas eu imaginei que dava para a gente poder encaixar isso aí. Eu acho que está muito atual, inclusive no que eu tenho lido de Sociedade do Cansaço, biopoder, e o Foucault fala... A ideia de biopoder foi o controle do Estado através da explosão da técnica, né? No controle de corpos das pessoas. Se a gente puder fazer uma analogia e estender isso um pouquinho, isso virou, talvez os dados viraram esse controle das pessoas, dos corpos das pessoas, do sentimento, da vontade das pessoas pelas corporações. As corporações estão trabalhando isso em forma de consumo, ou de comportamento, ou de polarização. Como é que você percebe isso e qual relação que a gente pode tentar aqui fazer entre o biopoder e essa coisa dos dados? Perfeito. Essa relação é super importante, né? O Foucault pensou no biopoder como um controle dos corpos, mas de uma maneira muito mais sutilizada, através da técnica, como você falou, ou diversificação de tecnologias, mas um controle diversificado do corpo de cada cidadão. E você falou em corporações, mas o Foucault não estava pensando nas corporações, ele estava pensando no Estado, mas as duas coisas se concatenam, porque, na verdade, a gente está pensando no uso de dados, sobretudo dados pessoais, para controle das pessoas, seja por corporações, seja por Estados. Então, esses dois players podem controlar. Então, não só se fala muito no uso de dados pelas big tech companies,
como também a gente viu escândalos como da NSA, né, do Edward Snowden, que não foi um controle só de corporação, foi um controle estatal, que se conecta com o que você falou de biopoder. Hoje a gente sobe na internet, né, gera um volume muito grande de dados sobre nós, de maneira que tanto estados quanto corporações têm um refinamento muito grande sobre o nosso comportamento, os nossos desejos, sonhos e medos também. E eu queria fazer uma ponte disso que a gente está discutindo, de uso de dados, biopoder, corporações e Estado, trazendo o caso concreto da Cambridge Analytica, que eu acho que ilustra muito bem o que a gente está falando, e não é uma futurologia, não é uma distopia que a gente está antevendo. Isso já está acontecendo. O que o caso da Cambridge Analytica mostrou é que dados pessoais das pessoas foram usados de forma não autorizada para fins de manipulação política, onde tanto estados quanto corporações tinham acesso ao medo de cada pessoa. E quando eu sei o medo de cada pessoa, eu consigo manipular, controlar muito mais facilmente. Inclusive, no Surveillance Capitalism, falo sobre isso também, né? Como o grau de refinamento hoje é muito alto, a gente pode ser manipulado em diferentes esferas por diferentes entidades, mas a maioria das pessoas não sabe disso, né? Então, eu falei da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, muita gente pensa que ela se aplica só a empresas, mas a nossa Lei Geral de Proteção de Dados vai se aplicar a qualquer órgão público também, e isso é super importante. Então, se dados têm esse valor tremendo, a gente tem que aumentar as salvaguardas e ter uma governança boa para todas as entidades que utilizam esses dados, sendo públicas ou privadas. Nós falamos muito nesse programa também sobre a cultura do Vale de Silício, que muitas vezes é descrito como mude rápido e quebre coisas. O que você acha dessa filosofia e como nós podemos ajudar nosso Congresso a acompanhar essas mudanças? Ótimo, super importante também. E também diz respeito a um componente cultural. Essa cultura que você trouxe nessa expressão é uma cultura que me remete muito a uma startup, um comportamento de startup. Eu tenho uma ideia, eu vou implementar e eu vou fazendo ajustes nesse meu produto no meio do caminho. E isso pode ser bom, mas também pode dar bastante errado. E a gente já viu alguns episódios em que isso deu bastante errado, sobretudo com novas tecnologias. Eu tenho trabalhado muito recentemente com inteligência artificial. Inteligência artificial é uma tecnologia que exige muito mais responsabilidade. Responsabilidade porque hoje a gente tem algoritmos que criam suas próprias linhas de código, se autoprogramam. E aconteceu um episódio, por exemplo, com a Microsoft, que gerou um bot chamado Tai para interagir com os usuários no Twitter. Em menos de 24 horas, esse robô, essa inteligência artificial, virou racista, nazista, discriminatório, homofóbico com as pessoas e já estava atuando na esfera pública. Então, esse é um exemplo em que eu acho que a cultura da startup poderia ceder um pouquinho para uma visão um pouco mais conservadora com relação aos riscos. Antes de colocar um produto de startup, um produto de inteligência artificial no mercado, eu tenho que fazer vários testes para ter um mínimo controle dos riscos e dos danos que podem vir. E os Estados Unidos, de fato, ele tem esse comportamento de colocar mais rápido no mercado, fail fast, fail cheaper, né? Como se diz. Mas nem sempre isso é interessante. E já a Alemanha está no outro extremo disso. Eles não vão soltar até terem certeza absoluta de que não vai representar nenhum risco, né? E hoje estão vendo que estão perdendo muito mercado para os Estados Unidos. E eu posso dar o exemplo da indústria automobilística, que é super importante e tradicional na Alemanha, mas está perdendo investimento para o Tesla, do Elon Musk. Os investidores têm se sentido mais atraídos por esse sentimento de startup do Elon Musk que fala, não, eu quero carro voador, eu quero colocar um foguete com pessoas em Marte, né? Muito mais agressivo em termos de lançamento de produto do que uma indústria alemã,
automobilística, só para citar um exemplo. Então, eu diria que a resposta está no meio do caminho. A gente não pode nem ser irresponsável, soltando no mercado um produto que ofereça riscos antes de uma bateria significativa de testes, mas o oposto também é verdadeiro. Eu não posso esperar para sempre, né? Em algum momento, a gente tem que ser arrojado para conseguir desenvolver produtos interessantes. Existe uma geopolítica mundial de corrida competitiva, né? Que o mercado privado está tentando observar também. Eduardo, vou dar descanso para você não. Eu já vou emendar outra pergunta. Os dados hoje são transnacionais, com empresas multinacionais. Como que o direito vai entrar para regulamentar isso? Através de tratados, convenções, porque é tudo muito novo e a gente não está tendo essa liga ainda, né? Então, por exemplo, a pessoa utiliza os dados aqui, como foi utilizados os dados da Cambridge, né? E outros dados que são transnacionais, e isso vai trazer um desafio para o direito. E o direito é isso mesmo. Toda vez que a sociedade está em perigo, ele é chamado para tentar regular a situação. Como é que a gente pensa nessa coisa de regulamentação transnacional? Isso, o mundo globalizado, ele traz vários desafios. Ele traz desafios físicos. A gente está vivendo agora um contexto pandêmico que tem a ver também com a circulação de pessoas, que tem a ver com esse mundo globalizado, conectado que a gente está vivendo hoje. Mas nas esferas virtuais, isso entra em um novo patamar, por conta da quantidade de dados que trafegam na rede e não obedecem barreiras, fronteiras necessariamente, né, que vai muito além do número de pessoas transitando, né, livremente pelos territórios. Então, esse é um desafio enorme que várias plataformas estão enfrentando hoje. Vocês devem ter acompanhado quanto que esse tema é importante para grandes redes sociais como o Facebook, o Twitter, as plataformas do Google também, eventualmente, quando tem o caso de uma investigação criminal ou um outro exemplo desse tipo, ou até mesmo decisões voltadas para a área civil, tem uma dificuldade muito grande em moderar conteúdo, justamente porque eventualmente exclui um conteúdo aqui em um território e ele já está transitando, viralizando em vários outros. Mas o mundo está atento a isso e está tentando tomar medidas proporcionais. De fato, a internet não tem barreiras, seria algo muito artificial, seguindo a linha do que a China tenta fazer hoje, né? A China tenta criar uma internet própria, que não é a internet mundial, é quase que uma China-net, né? E outros países ensaiam fazer o mesmo, como a Rússia, mais recentemente também. Mas não é um movimento global. O movimento global é de uma internet transfronteiriça, que os dados consigam ser compartilhados. Mas esses dados têm que observar regulações para evitar riscos, né? Então, recentemente, a gente teve uma decisão importante na União Europeia que declarou que o Privacy Shield dos Estados Unidos não estava obedecendo o patamar mínimo de proteção de dados para que permitisse o livre fluxo internacional de informações. Então, a Europa tem uma regulação robusta de dados e julgaram que os Estados Unidos não teria ainda. Então, isso impediria um fluxo internacional. Então, isso faz com que os Estados Unidos se sinta mais motivado a aumentar a barreira de proteção de dados deles, para atender a um parâmetro de qualidade internacional. Então, isso vale para outros temas. Eu estou dando o exemplo da proteção de dados, mas eu poderia dar no exemplo da inteligência artificial. Vários países estão desenvolvendo inteligência artificial, mas muitos países também conseguiram acordar determinados guidelines, frameworks, né, diretrizes éticas para a inteligência artificial. A OCDE também está orientando com uma carta diretrizes para o desenvolvimento de inteligência artificial e os países introjetam, internalizam essas diretrizes internacionais. Então, a sua pergunta está na ordem do dia, é super importante e a resposta é: existe um diálogo internacional de criação de consensos sobre como esses dados devem circular, sobre como as novas tecnologias devem ser desenvolvidas e cabe a cada país ter a responsabilidade de internalizar boas práticas internacionais. Eu acho que essa é a resposta. Como
como você, Eduardo, se posiciona sobre essa ideia que futuramente as pessoas poderiam vender os seus dados? É ótimo, né? Até porque os nossos dados já estão sendo vendidos e só quem não sabe disso é a pessoa que está gerando os dados, né? Por quê? Isso começou com modelos gratuitos de redes sociais e plataformas e teve uma frase que ficou muito conhecida que é: se o serviço ou a plataforma é gratuita, significa que você é o produto. Você está pagando com os seus dados pessoais. Só que há 10 anos atrás não se tinha essa consciência. Hoje, em 2020, a gente entende que toda foto que eu coloco em uma plataforma pode ser usada para fins de monetização, pode ser usada para fins de publicidade direcionada. E as pessoas começam a perceber que não são só as fotos que sobem, são todas as informações, né, que giram em torno da gente. Isso já está sendo monetizado. Então, o que está tentando se criar agora são iniciativas que deixem isso mais claro para o usuário, que informações minhas que estão trafegando e que têm um valor monetário, se possível, precificar cada informação, e tem iniciativas interessantes de criar um marketplace, um mercado mesmo, onde eu posso livremente negociar com diferentes empresas as minhas informações pessoais e ganhando, eventualmente, contrapartidas disso também. Mas a gente ainda está tentando construir esse primeiro tijolinho da consciência das pessoas entenderem que não é porque um aplicativo é gratuito que você não está pagando, não está tendo uma contraprestação também, né? E isso é legítimo, né? De fato é gratuito, desde que as pessoas tenham consciência e saibam exatamente como aqueles dados estão sendo tratados. Eduardo, caminhando pelo lado direito ainda, tem uma frase do Emicida que ele fala o seguinte: o digital desossa o indivisível. E isso está numa música que ele fez com o Erasmo Carlos, que é muito bacana, chama Termos e Condições. E nessa pergunta que eu queria te fazer, está envolvido isso, porque o termos e condições que é colocado ali, por ser até um contrato, um contrato que ninguém lê, né? Você acha que a gente precisa, como é que você pensa isso, melhorar essa dinâmica, né, de termos e condições dos contratos e tal, porque eles são complexos, são grandes e ninguém lê. E é por isso que as pessoas não percebem que elas são produto, de fato, daquele produto gratuito que está sendo oferecido. Como que a gente precisa e pode melhorar isso para que tenha mais transparência? Perfeito, você foi direto ao ponto agora. De fato, a gente está falando de contratos eletrônicos que seguem a regra dos contratos civis. Tem que obedecer à capacidade das partes, à liberdade na hora de contratar. O problema é que esse contrato eletrônico que a gente usa hoje na internet é uma falácia, é uma ficção jurídica, porque é um contrato de adesão por um clique de eu aceito, naquele bloco de textos em linguagem juridiquês, né, em fonte 7,5, que é escrito para não ser lido. Então, a pessoa que escreveu finge que as pessoas vão ler e a pessoa que deveria ler finge que leu e está aceitando aquilo. Mas é uma grande ficção jurídica, é uma falácia. Mas a gente precisa tornar esses contratos eletrônicos eficazes. Como é que a gente faz isso? Comunicando melhor para o usuário. Vamos pensar no exemplo do mundo físico primeiro. Bula de remédio. Nem sempre bula de remédio vinha com perguntas para as pessoas. Antes, bula de remédio também vinha com um bloco de texto em fonte 7,5, em que ninguém conseguia encontrar as informações. Mas por diretrizes, hoje tem perguntas em negrito, destacadas. É isso que vai ter que acontecer com os termos de uso, os termos e condições também. E, se possível, contando com a ajuda do design, por que não, né? Figuras ali para mostrar o que está sendo acordado. E essa é uma demanda, inclusive, da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que a informação deve ser passada de uma forma clara, acessível para o usuário. Então, como que a gente pode imaginar que isso está sendo cumprido com esse bloco de texto que você mencionou que ninguém lê? Então, a gente começa a ter consciência disso agora também, e algumas empresas já começam a ser multadas por falta de clareza com o usuário.
Então, a gente vai caminhar cada vez mais para termos e condições mais claros, com mais design, comunicando em linguagem que não seja uma linguagem hermética, jurídica, né? Uma linguagem verdadeiramente fácil de ser compreendida. Então, é essa batalha que está sendo travada hoje, no sentido de querer informar cada vez melhor, sobretudo o consumidor. A legislação de GDPR, o LGPD no Brasil, essa legislação sobre a proteção dos dados, tem sido muito efetivo lá na Europa? Como você olha 2 anos depois dessa implementação? Boa. Esse é um momento em que a Europa está fazendo um balanço justamente dos 2 anos de vigência do GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, e que inspirou muito a nossa LGPD, que sofreu alguns percalços e ainda não está em vigor no Brasil, vai entrar em breve, foi altamente inspirada pelo GDPR. Mas já que o GDPR está em vigor há mais de 2 anos, a Europa está fazendo hoje esse balanço. E a resposta é: depende de cada país. Por incrível que pareça, mesmo dentro da Europa, tem países que cumprem muito mais o GDPR do que outros, por várias razões. Quando eu pego um país como a Alemanha, por exemplo, a Alemanha tem muito mais recursos humanos e econômicos do que um país como Portugal, por exemplo. E as pessoas são mais atentas ao valor da privacidade por razões sociais, históricas também, né? Como eu mencionei. Então, aqui na Europa, o GDPR está sendo muito bem implementado. Tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem autoridades regionais, né? Tem uma autoridade aqui em Berlim, né? No distrito, inclusive, que multa empresas médias em mais de 5 milhões de euros, que não é pouca coisa. Então, a atuação aqui na Alemanha é muito forte. Existe um investimento muito grande nessa área aqui, as sanções acontecem e uma percepção de valor. Quando eu comparo com Portugal, Portugal tem pouquíssimas sanções e ainda está num patamar muito abaixo do que a gente vê na Alemanha, ou poderia dar o exemplo da Inglaterra também. A Inglaterra tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é absolutamente maravilhosa, com diretrizes muito boas de proteção de dados, que é o ICO, chamada ICO, autoridade deles. Então, mesmo aqui dentro da Europa, existe uma discrepância no cumprimento do GDPR, mas a percepção é que é altamente positivo, porque a gente já vive hoje um mundo de dados e esse mundo de dados precisa de uma governança robusta. Então, o GDPR é uma lei própria, apropriada para isso. Então, o Brasil está bebendo na mesma fonte do GDPR. Vamos ver se a gente vai conseguir ter o mesmo cumprimento, que a gente chama em inglês de enforcement, que a Europa. E a gente já começou mal, na verdade, porque esse cumprimento depende de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados eficaz, atuante. E vocês devem ter visto que, no mundo todo, as autoridades de proteção de dados são independentes, autônomas. E no Brasil, a nossa, ela primeiro foi vetada do texto inicial e depois voltou com uma medida provisória, mas ligada à presidência da República, o que é temerário. Porque não só não é independente e autônoma, como está ligada à presidência. Então, um texto que foi fruto de 10 anos de debate público para promover a proteção de dados dos cidadãos pode ser usado como um instrumento de vigilantismo, ligado à agência de inteligência brasileira. Então, isso é altamente temerário. O Brasil criou essa jabuticaba aí. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque é importante que a gente tenha uma governança séria de dados no Brasil também. Contextualizando também essa conversa com o nosso momento atual, na Europa nós estamos vendo o desenvolvimento de vários aplicativos para rastrear o coronavírus. Eu gostaria de pegar a sua opinião sobre esses aplicativos e estou curiosa de saber também se tiver alguns cuidados que nós deveríamos tomar com esse tipo de aplicativo, etc. Muito bom. Bom, parabéns pelas perguntas, que são sensacionais, né? São experts também, né? A gente está vivendo um contexto pandêmico que não é fácil, né? Uma das maiores pandemias, muitas gerações não lembravam de ter visto algo tão dramático quanto o que a gente está vivendo. No meio dessa pandemia, a gente precisa erguer controles.
E parte desses controles dependem do uso de dados, né? Por exemplo, do uso de dados relacionados à saúde. E aí o que eu acho importante endereçar na sua pergunta é: eu entendo que a gente vive em um contexto ultrassensível, né, pandêmico. A gente entende que o Estado precisa se mobilizar para conseguir combater a pandemia. Porém, uma pandemia não pode ser um cheque em branco contra outros direitos constitucionais, fundamentais. Então, não é porque a gente está vivendo uma pandemia que não deve existir mais a privacidade ou a proteção de dados. Então, o Estado ele tem que ter acesso a dados de saúde dos cidadãos, porém, ele tem que fazer isso de forma responsável também, criando os safeguards, essas medidas técnicas para que os dados não vazem, para que não sejam transferidos para pessoas que não têm autorização, para que consiga colocar camadas tecnológicas de criptografia ou, eventualmente, até de anonimização. E muitos estados não estão fazendo esse dever de casa. Simplesmente utilizam dados de saúde, alegando que é para enfrentar o coronavírus, né, o Covid-19, e coloca por terra os outros direitos, como privacidade e proteção de dados. Então, isso está sendo muito falado nesses aplicativos de contact tracing. Porque quando a gente lê alguns termos de uso dos aplicativos, vários dados são transferidos sem que haja uma comunicação clara para onde, né, como estão sendo utilizados. Então, algumas empresas já se posicionaram sobre isso. A Apple e o Google fizeram uma iniciativa conjunta dizendo que eles vão partir do princípio da privacidade e com minimização de dados. Eles não vão identificar um dado ou identificar uma pessoa se isso não for estritamente necessário. Se não for estritamente necessário, os dados serão anonimizados. Eles disseram também que não vão usar a tecnologia de GPS, de localização, vão usar a tecnologia de Bluetooth para respeitar mais a privacidade das pessoas. Então, é claro que a gente tem que usar aplicativos e as novas tecnologias são fabulosas em episódios pandêmicos como esse que a gente está vivendo. A questão é que tecnologias e se essas tecnologias estão fazendo um uso responsável dos dados que passam por elas. Eduardo, a gente não pode deixar a democracia fora desse assunto, né? Pensar na democracia nesse momento de volatilidade das relações e dos dados também é um desafio para a gente que está preocupado com esse campo, não só do direito, mas também da sociedade de uma forma geral, porque o que a gente percebe é que a democracia no mundo, com essa digitalização de tudo, ela está um pouco ameaçada. Você tem essa percepção também? Como é que você vê isso? E os dados estão rolando, né? Excelente. Tenho sim, e eu costumo dizer, eu já trabalho com o direito digital há mais de 12 anos, então eu acompanhei várias fases da internet, né, também. E eu costumo dizer que a gente passou de uma visão romântica da internet, quando a gente tinha a ideia de que a internet seria salvadora das democracias contemporâneas, resolveria todos os déficits democráticos. Então, a gente passou por uma visão, hoje, em 2020, absolutamente distópica da internet, onde é a internet que manipula as pessoas, né, socialmente, democraticamente. O Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus, ele costuma dizer que hoje a gente tem cérebros hackeados. Eu vou além. Eu acho que hoje a gente tem democracias hackeáveis através dessas esferas digitais, porque nunca se gerou tanto dado. Então, os governos e plataformas têm acesso a informações muito preciosas de cada um. Então, se quiserem manipular, eles conseguem fazer isso até individualmente, né? Tem alguns experimentos que já foram feitos que me levam a crer que a gente hoje está mais próximo de uma visão mais distópica do que a visão utópica e romântica. Escândalos como a Cambridge Analytica deixaram todo mundo em estado de alerta, porque as pessoas não imaginavam que seria tão fácil ou eficaz assim manipular as pessoas no nível macro. Então, a gente tem, sim, democracias hackeáveis hoje, e o que eu digo é, o direito, ele não foi pensado, o direito que a gente tem hoje,
não foi pensado para essas novas tecnologias. Os processos democráticos não foram pensados para essas novas tecnologias. Quando a gente pega, em grande parte, regulações eleitorais, foram pensadas para a lógica do rádio, da televisão. A internet impõe uma nova lógica comunicacional que muda muita coisa. E o direito, que sempre chega atrasado, by default, né, está mais atrasado do que nunca. E vai ser muito difícil acompanhar esse passo tecnológico. E eu capacito também juízes, eu tenho muito contato com políticos também, e muitos estão abertos a entender melhor sobre esse mundo hiperconectado que a gente vive hoje, entender o impacto da desinformação nas esferas digitais, entender a importância da participação digital na política também, mas existe uma outra parcela que não quer entender, que prefere os métodos mais tradicionais, por conveniência política, social, etc. Então, existe sim um risco muito grande nas esferas virtuais. Eu acho que houve até uma ingenuidade muito grande, até 10 anos atrás, no tratamento e regulação das esferas digitais. Eu fui um dos elaboradores, participei do Marco Civil da Internet, que vocês devem conhecer, que foi a primeira grande regulação da internet no Brasil. E eu me lembro que quando a gente pensou em regular a internet, muitas pessoas falam, não, a internet não tem que ter nenhuma regulação, tem que ser absolutamente desregulada. Isso é muito comum de se escutar, né? Isso eu estou falando de 2008, 2009. Hoje, eu tenho plena convicção de que é fundamental a gente regular as esferas digitais, justamente para conseguir preservar, garantir direitos constitucionais. Então, o Marco Civil foi pensado para garantir liberdade de expressão, acesso à informação, neutralidade da rede e tantos outros. Então, só para finalizar a minha fala, eu acho que a gente tem que avançar nisso, para evitar que a gente continue tendo cérebros e democracias hackeáveis. A gente precisa de regulações apropriadas, mas não podem ser regulações mágicas. O Brasil hoje está querendo regular o tema de fake news, de desinformação, como se fosse possível regular isso de forma fácil e está afetando outros direitos, liberdade de expressão, acesso à informação. Então, a gente tem que ter cuidado porque temas complexos, como desinformação, por exemplo, exigem regulações complexas. A desinformação passa por educação básica e outras discussões que a gente poderia ter. Então, exige uma visão bem mais complexa do fenômeno também. Para a gente encerrar, nós estamos dentro de 1984, mais do que nunca? George Orwell? Sim, eu acredito que pela falta de percepção, de consciência crítica que a gente tem hoje, eu acho que a gente está imerso nesse cenário, sim. Um cenário de extremo vigilantismo, um vigilantismo desproporcional, onde o usuário, o consumidor, ele não tem ideia disso. A gente hoje carrega smartphones que têm sensores de câmera, de áudio e coletam informações nossas o tempo todo, eventualmente sem a gente saber. Hoje a gente vive a internet das coisas, com TV inteligente, com geladeira inteligente, com sensores que também coletam informações o tempo todo. E as pessoas só estão olhando o lado da comodidade, mas não conseguem ainda enxergar o lado do vigilantismo. Essas informações hoje são tratadas, essas informações hoje são transferidas, são monetizadas. Então, a gente agora, eu proponho, já que você falou da utopia, da distopia, eu proponho que a gente entre na era do realismo, em que a gente tenha, de fato, uma consciência crítica sobre essa interação nossa no mundo de dados. Nossa com as plataformas que a gente utiliza, nossa com as coisas inteligentes, seja a TV inteligente, o smartphone, o laptop ou tantas outras coisas inteligentes que cercam a gente hoje em dia. Então, a gente vive hoje em um mundo altamente vigiado e eu espero que esse mundo de vigilantismo que você citou seja um mundo melhor regulado, para que seja algo mais proporcional. Não tem problema os meus dados serem tratados, desde que isso seja proporcional e desde que eu seja bem informado sobre o que está acontecendo também, para que a gente consiga, assim, no plano individual e como Estado também,
sempre extrair o que há de mais benéfico das novas tecnologias e reduzir ao máximo os riscos, né, os danos que podem advir desse cenário. Eu acho que é nessa direção que a gente tem que caminhar. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação te receber aqui no Cultura Geral. A entrevista foi maravilhosa. Eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Uma relação ganha-ganha. Muito obrigado, viu? Imagina, para mim foi uma honra. Que perguntas maravilhosas. Obrigadíssimo, gente. Um luxo. Um prazer. Boa Até noite, a próxima, então. Grande abraço, Boa noite, Eduardo. até a próxima. Gente, chegamos ao final de mais um programa Cultura Geral. Um grande abraço para vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um programa. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.